todas. Iniciar o nosso encontro, são pontualmente 8 horas. Nós, inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença de vocês todos para esse momento especial. Como nós fazemos sempre nos nossos eventos, eu quero apresentar a vocês, logo depois da prece, o nosso palestrante, mas, nesse momento, da minha direita para a minha esquerda, Nicanor Souza, vice-presidente da Associação Médica Espírita de Magé, Milton Barum, vice-presidente do Hospital Espírita, Ricardo Burkert, vice-presidente da Associação Médica Espírita de Pelotas, quem nos fala, Salva Pátria, como presidente também da Associação Médica Espírita de Pelotas, e à minha esquerda o nosso palestrante Décio Guiano. Mas antes de darmos continuidade ao nosso evento, registramos a presença da nossa presidente da Liga Espírita Pelotense, Dona Pincur. Eu quero pedir para o Milton fazer a prece de abertura para nós darmos continuidade ao nosso evento. Meus irmãos, meus irmãs, boa noite para todos. Convido que neste momento que vamos dar início aos nossos trabalhos, como sempre fazemos, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos acalmar nossas almas, nossos espíritos, para que possamos estabelecer uma comunhão perfeita com a cúpula espiritual que neste momento nos protege, nos ampara, agradecendo pela oportunidade a Deus e a Jesus. Uma oportunidade rara de uma pessoa que todos nós já conhecemos pelas suas palestras, pelo seu trabalho, pela nossa doutrina. Te pedimos, Senhor, que envolvas o nosso palestrante, Dr. Décio, na tua paz, na tua misericórdia, no teu amor, permitindo que todos nós também estejamos ligados a esse processo, a fim de que possamos usufruir o máximo possível dos ensinamentos que tenho certeza fluirão dessa palestra do Dr. Décio. Pedimos, Senhor, que a nossa reunião transcorra com muita harmonia, com muita paz, com muita felicidade, e que a tua paz e o teu amor permaneça com todos nós neste momento e para todo sempre. Que assim seja. Vou apresentar o nosso palestrante nessa noite. Temos o prazer hoje de estar conosco o Dr. Décio Guiano Júnior. O Décio, ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo. Ele tem doutorado pela Unifesp, pela Universidade de São Paulo. Ele é professor titular, licenciado da Universidade de Santa Cecília e atual professor de Medicina da UNIDEP, Universidade do Desenvolvimento da região do Pantanal. O Décio morou muitos anos em Santos, São Paulo, onde ele foi presidente e vice-presidente da AME Santos, e atualmente ele, para não variar, muito, também é vice-presidente da AME Campo Grande, pois que ele está residindo atualmente no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande. O Décio, ele é expositor nacional e internacional pela Associação Médica Espírita do Brasil e é, sem dúvida alguma, um dos principais articuladores
do assunto pertinente à questão da medicina com espiritualidade. A ele devemos boa parte do nosso conhecimento, inclusive do nosso conhecimento aqui que temos na URB Pelotas, porque muitas vezes lançamos mão das obras e das palestras que o Décio deixa conosco através dos DVDs para o nosso estudo. E ao final eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a URB Pelotas, as atividades que nós temos aqui. Ele é escritor, autor de alguns livros, entre eles Fisiologia Transdimensional, A Reencarnação como Lei Biológica, Um Homem no Fundo do Espelho e Ser Médico e Ser Humano. Ele é um dos colaboradores da Folha Espírita e participa também de outras obras importantes, escrevendo capítulos de importantes obras desse nosso movimento. Décio, ele é casado com a Alessandra, que também é médica, e tem 3 filhos: o Diego, o Felipe e o Bruno. E o Décio é nosso amigo e nosso irmão. Essa é a melhor parte que nos toca. Para nossa alegria, realidade fisiológica e realidade espiritual com Décio Leandro Júnior. Boa noite. Quando esse palestrante aí que o Sérgio falou chegar, eu aviso vocês. A parte que eu tenho certeza é que eu sou pai dos 3 filhos lá, marido da Alessandra, o resto fica por conta do Sérgio. Bom, é a segunda vez aqui em Pelotas. E eu guardo uma memória bem forte da primeira vez que eu estive aqui, que eu falei lá no Teatro Guarani. E quando eu entrei lá, eu fiquei impressionado com o teatro. Eu não sei como está agora, na época estava meio judiadinho, né? Mas lindíssimo, teatro lindíssimo. Eu fiquei muito emocionado de falar lá. E alguém está aqui para falar? Ai, meu Deus. É porque é o seguinte, quando o Sérgio me pediu um tema, eu escolhi o que eu mais gosto de falar. Aí eu preparei, trouxe. Aí quando eu estava vindo com ele para cá agora, eu falei, mas Sérgio, você lembra o que eu falei quando eu estive aqui da outra vez? Aí ele começou a me falar, é a mesma palestra. Eu falei assim, eu fiquei num dilema, eu falei, eu falo a verdade, eles vão achar que eu só sei falar sobre isso. Na verdade, meu cardápio não é tão variado assim, mas eu estou tranquilo porque, assim, aquela época, eu acho que foi uma das primeiras vezes em que eu trouxe o assunto, eu estava começando a estudar isso daí, e muita água rolou debaixo dessa ponte, sabe? Muita coisa aconteceu, e o assunto ficou mais forte, mais bem embasado, cientificamente falando, e mais próximo ainda da espiritualidade, especificamente do espiritismo. Então, se ficar muito parecido, vocês usem de um dos preceitos espíritas para a caridade e fingem que vocês não lembram e fica tudo certo, né? A gente vai falar sobre realidade fisiológica e realidade espiritual. Eu não sei se alguém aqui gosta de filosofia já andou dando uma pesquisada nessa questão realidade. É uma coisa muito louca, né? Porque cada um tem uma visão e a coisa é muito relativa. Ao ponto de você chegar ao final do estudo e você não saber mais o que é real e o que não é. E a abordagem que eu vou fazer não é uma abordagem filosófica, é uma abordagem neurofisiológica. E a gente vai ver que no final a gente bate no mesmo lugar que os filósofos, né? Aliás, os filósofos eles estão sempre adiantados, né? Estão sempre na nossa frente com relação a essas questões. Então eu vou começar, se vocês me permitem, dando uma aula bem rápida, bem curta de neurofisiologia. E eu vou tentar trocar em minutos uma coisa que a gente leva 6 meses para falar na faculdade. Então vai ser um curso intensivo, rápido, ultra-teste de neurofisiologia, né? A gente estuda ainda hoje, medicina, a gente estuda por sistemas.
Então é assim, você pega todos os órgãos, tecidos que têm uma determinada função, você agrupa eles num sistema. E você estuda esse sistema. Depois você vai se aprofundando. Dentro desse sistema você vai vendo as funções dos órgãos especificamente, das células especificamente. Hoje em dia a gente já vai na biologia molecular para ver a função molecular dentro da célula, né? E vai se aprofundando. Mas a primeira visão é sempre uma visão sistêmica. E a gente tem vários sistemas no nosso organismo. Tem o sistema respiratório, tem o sistema digestório, tem o sistema locomotor, cardiovascular e por aí vai. Cada um desses sistemas ele tem uma função específica. Por exemplo, o sistema respiratório, respirar, captar o oxigênio e os CO2. Sistema digestório, processar o alimento para absorver os nutrientes. E por aí a gente vai. O sistema nervoso, ele já é complicado já de saída, porque ele não tem uma função, que é respirar, ou andar, ou movimentar o sangue. Não tem, ele tem 3 funções, o sistema nervoso. Quais são as 3 funções que esse sistema apresenta? A primeira delas é a função sensitiva ou sensorial. Essa função é uma função primordial em qualquer animal, porque o que ela dá para o animal? Ela dá a capacidade de perceber modificações no meio ambiente. Essas modificações precisam ser percebidas pelo animal para quê? Para que o animal possa se adaptar a essas modificações. Então, quanto maior a capacidade de adaptação de uma espécie, maior é a chance dela sobreviver e se desenvolver dentro do ambiente onde ela está. Se você pegar uma célula única, por exemplo, uma ameba, um protozoário, apesar de ser uma célula única e não ter sistema nervoso, ela já tem a capacidade de percepção do meio. Né? Senão ela não consegue sobreviver. Certo? Essa capacidade que começa lá primitivamente numa ameba, no protozoário, ela vai se desenvolvendo nos animais mais complexos e no ser humano, ela chega ao seu ápice. Porque nós temos um sistema nervoso bem desenvolvido e as nossas percepções, elas são bastante dilatadas. A gente consegue, de uma certa maneira, perceber várias alterações do ambiente através dessa porção do nosso sistema nervoso, que é a porção sensorial ou sensitiva. Que, em última análise, a gente pode dizer que faz o quê? Que coleta dados. Não é coleta dados. O que está acontecendo no ambiente? Coleta de dados. Eu mandei um e-mail ontem para o Sérgio, perguntando: Sérgio, como é que está o tempo aí? Ele falou assim: não, aqui está bom, tio. Tranquilo, não está muito frio não. Aí, como eu sou paulista, eu vim com um casaquinho, né? Quando eu cheguei aqui, não está muito frio para vocês aqui, para mim está um inverno glacial, né? Ainda bem que eu trouxe o casaquinho, porque senão eu estava perdido. Essa questão da percepção do meio. E essa percepção do meio, que ela é muito importante, principalmente quando ela muda. Tá certo? Então, se, por exemplo, você está acostumado com determinada temperatura, se essa temperatura muda, às vezes é necessário que você tome providências, como se agasalhar, ou como tirar a roupa, o casaco, se está muito calor. Para que isso? Para você manter a temperatura do seu corpo. Nós somos animais homeotérmicos, né? A gente não pode aquecer demais, nem esfriar demais, senão o nosso metabolismo não funciona. Tá certo? Então, essa percepção do meio é muito importante. E é basicamente o que nós vamos falar hoje. Mas o sistema nervoso ele ainda tem mais 2 funções. A segunda função é a função integrativa. O que significa essa parte da função do sistema nervoso? Ele não só coleta esses dados, como ele interpreta o dado. A gente vai falar com bastante cuidado sobre esse assunto, o que é essa interpretação. E ele emite resposta. Ou seja, o sistema nervoso ele é responsável pela tomada de decisão. Então, quando há alteração de algum fator do meio ambiente, o sistema sensorial percebe isso e ele manda estímulos, ele traduz esse estímulo do meio para um estímulo neural que vai ao sistema nervoso central. A porção integrativa do sistema nervoso, que geralmente é a central, como eu disse, né? A periférica é mais a sensorial, mas a gente tem porções que fazem a sensopercepção também no sistema nervoso central. Ela vai interpretar aquilo ali
vai dizer se é bom, se é ruim, e vai tomar uma decisão. Olha, é melhor pôr o casaco. Ou não precisa pôr o casaco, está tudo bem. Né? Estou dando o exemplo do frio, mas isso vale para a fome, vale para o medo, né? Alguma situação que possa trazer risco de vida e que você se sente ameaçado, e assim por diante. Tá? E outras formas de decisão, que é a que vocês estão tomando nesse momento, por exemplo. Então, está todo mundo sentadinho, mas você está tendo uma série de percepções, do som, da imagem. Isso está dando input de informações para o seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso está pegando isso, interpretando e tomando decisões. Isso aqui é legal, olha, isso é bom, olha, isso não serve, eu vou descartar, né? Ou, puxa, como isso está chato, ou, nossa, quero que vai acabar. Quer dizer, você está tomando decisões o tempo inteiro, você está fazendo as interpretações, está processando essas informações. E aí, mesmo com essa emissão da resposta, que pode ser uma resposta que você está tomando agora, eu vou guardar isso na memória. Pronto, você tomou uma decisão, você está emitindo uma resposta. Até uma resposta mais efetiva, né? Tipo assim, está muito chato, vou embora. Levanta e vai embora. Aí você já está tomando a decisão e executando, que aí já é a terceira parte, né? A terceira função do sistema nervoso, que é a função motora. O nome, função motora, traz para a gente a questão do movimento, né? Motor, movimento. Mas não é necessariamente movimento. Por exemplo, se você vai entrar em casa e de repente tem alguém sentado no seu sofá, o que vai acontecer? Você não vai tomar um susto? Isso vai te dar uma resposta. A motora aqui é uma descarga de adrenalina. E essa descarga de adrenalina vai produzir outras respostas. Vasoconstrição periférica, aumenta a pressão arterial, taquicardia e assim por diante. Então, a resposta motora não é... Bom, depois você vira e sai correndo, né? Se não for alguém que você reconheça. Então, a resposta motora, ela pode ser uma resposta efetivamente motora, muscular, produzindo movimento, né? Se você toma um susto, alguém te assusta de alguma maneira, né? Você não levanta os braços, mesmo que às vezes você não chegue a levar o braço à frente do rosto, mas é uma reação motora de defesa, mesmo antes de você identificar se existe uma ameaça real, tá certo? Então isso tudo são tomadas de decisão que são efetivadas pela porção motora do sistema nervoso. Então, em resumo, a gente tem três funções: perceber o que está acontecendo no meio, descobrir o que isso significa e tomar emitir uma decisão e executar essa decisão. É isso que o sistema nervoso faz. Tá certo? Então isso está relacionado com a sobrevivência em todos os sentidos, né? A sobrevivência física e a nossa sobrevivência emocional também, porque a gente faz isso a nível emocional também o tempo inteiro. Tá certo? Muito bem. O que a gente vai falar hoje mais é dessa parte sensorial, essa função sensorial. E a gente vai falar também ainda na neurofisiologia no encarnado desperto. Por que eu coloco esse item no encarnado desperto? Se você é materialista, se você vai falar isso, é óbvio, porque se o cara não está acordado, eu não posso analisar a senso-percepção dele, né? Mas existem outras situações. Por exemplo, hoje a gente já sabe que mesmo o indivíduo dormindo, ele pode ter algum grau de informação. Na experiência de quase morte, que é um indivíduo morto, clinicamente, ele tem percepção. Ele pode coletar dados, ele tem senso-percepção do que está acontecendo no ambiente ao redor dele, mesmo com o cérebro parado. Se você pega um indivíduo em estado de consciência alterada, ele pode estar num transe hipnótico, pode estar mediunizado, ele vai ter outras informações que não estão especificamente ali naquele ambiente, que não são percebidas por outras pessoas que estão no mesmo ambiente junto com ele. Então, começa a ficar confuso, vocês concordam comigo? Então nós vamos restringir a nossa análise ao encarnado desperto. Ou seja, é o que está acontecendo com a gente agora. Pelo menos por enquanto está todo mundo desperto aí. Encarnado continuarão até o final da palestra, eu espero. Nunca cheguei a esse ponto de fazer ninguém desencarnar. Dormir sim, encarnar ainda não. Então, você tem o encarnado desperto com o sistema nervoso central dele vigil, trabalhando. Tá certo? Muito bem. Nessa situação, a percepção dele está limitada aos receptores.
Isso daí, vamos fazer um pequeno parênteses da neurofisiologia e vamos falar um pouquinho de espiritismo. A gente sabe que isso é uma verdade para o espiritismo. Por quê? O que o espiritismo nos ensina? Que quem percebe, o nosso órgão de senso-percepção é o perispírito. E quando a gente está encarnado, esse perispírito fica com a sua percepção bastante limitada por conta da presença do corpo físico. Então, esse corpo físico ele vai permitir a sua percepção do ambiente físico, né? Do ambiente dessa dimensão, mas apenas através desses receptores, como se fossem janelas. A gente sabe que o perispírito tem uma percepção total, a 360. Eu conversando com a Cida Cavalcante, a Cida é uma experiência de quase morte. Ela ficou famosa quando ela saiu na capa da Isto Era, super interessante. E ela é muito legal, uma jornalista lá de São Paulo. E ela me contando que quando ela teve uma das experiências, ela teve 3 experiências de quase morte. A mais forte delas foi quando ela sofreu um acidente de carro, o carro dela despencou na estrada, numa ribanceira. Ela estava flutuando entre o carro e a estrada. E as pessoas paravam e desciam e ela ouvia as pessoas no carro falando: nossa, tem uma mulher lá dentro, eu acho que ela está morta. E ela ouvia as pessoas lá na estrada dizendo assim: nossa, será que tem alguém dentro do carro? Será que ela está viva? E ela percebia isso com um monte de gente falando, ela percebia cada palavra, cada discurso de uma maneira perfeita, não confundia, não misturava. E ela conseguia ver 360 graus. Ela conta para mim assim, é uma coisa indescritível, porque a gente está acostumado. Eu estou vendo vocês, agora eu não estou mais. Agora eu estou vendo, agora eu não estou mais. Não é assim? Você nunca repararam por que criança pequena dá tanta risada naquela brincadeira? Cadê o papai? Aí ele tira o coelho lá da frente, tem coelho ainda hoje. Põe o coelho na frente, cadê o papai? Aí tira o coelho, ela olha e começa a dar risada. Por quê? O papai fugiu, o papai chegou. O papai fugiu, o papai chegou. É engraçado para ela. A gente não acha engraçado porque sabe que é só o coelho que está na frente. Mas para ela, que ainda está formando a sensação dela de realidade, é engraçado porque ele é mágica. Desaparece, aparece, desaparece, aparece. Né? Então veja como a gente está, quando a gente está encarnado, desperto, a gente fica só com essa senso-percepção. É como se fosse aquelas roupas, né? Aquele negócio de fio que você coloca na cabeça, só tem um buraco para o olho, não é? Então a sua audição fica diminuída, mas você consegue enxergar porque tem um buraco para o olho. Mas se você colocar um capuz que não tiver o buraco para o olho, você não consegue enxergar. Então quando a gente está encarnado, o perispírito ele é ocluído pelo corpo físico. E aí a percepção que ele é capaz de ter, ela só vai se dar a partir desses receptores. Agora voltando para a fisiologia clássica, o receptor é um neurônio, uma célula neural, especializada na percepção de determinado tipo de estímulo. É uma célula que se especializou para que quando aquele tipo de estímulo específico para qual ela se desenvolveu, se altera. Quando há essa alteração, ela responde, né, fisiologicamente com um impulso neuroquímico, que a gente chama de potencial de ação. Então, o que vai acontecer é isso aqui. E essas janelas da percepção são os 5 sentidos clássicos. Quais são os 5 sentidos clássicos? A visão, a audição, a gustação, a olfação e o quinto, que a gente resume bem resumido em tato, mas na verdade não é o tato. O tato é uma das sensações somestésicas. E incluindo nessas sensações somestésicas, a gente ainda tem a propriocepção. Então o que é isso? Sensação somestésica é a sensação do corpo. Soma e corpo, estésis, percepção. Então o que é a sua sensação somestésica? Tudo que você percebe no seu corpo. O frio, a dor, o tato. Tudo isso é sensação somestésica. E o que é a sensação proprioceptiva? Próprio, seu, percepção, né? A sua própria percepção. Então, você não precisa estar de olho aberto, nem olhar para a sua perna para saber se ela está dobrada, se ela está esticada, qual é a posição do seu corpo. Precisa? Não. Quando você tem aquela história de sentar em cima da perna e a perna ficar dormindo, né? Horrível. Você não tem? Aí vai andar, não consegue andar direito, não tem aquela história?
Por quê? Porque a perna, quando você sentou em cima da perna, você deve ter comprimido uma raiz nervosa e você deixou de ter a propriocepção da perna. Então ela não está fazendo parte do seu corpo naquele momento. Você não tem informação onde ela está, como é que você vai dizer para onde ela tem que ir? Não é? Então a propriocepção é isso. A gente tem receptores específicos para saber se o braço está dobrado, dentro do músculo, para saber o grau de tensão do músculo. Ele é uma das coisas que dizem para a gente se determinado objeto é pesado ou é leve. É o grau de tensão que o músculo está tendo que fazer para levantar aquilo. Tá? A gente cai muito nessa, né, de chega um amigo de ônibus, né, fala assim, não, deixa que eu levo a tua malinha, né, uma malinha pequenininha, fala, deve estar leve, aí tem laptop, é roupa, tem tudo, leva e fica agora. Quer dizer, você faz uma avaliação pela forma, pelo tamanho, você avalia o peso, quando você vai ver está mais pesado. Como é que você sabe que está mais pesado? Porque a força da gravidade puxa a malinha para baixo, o seu músculo vai ter que responder com uma tensão maior, e existe um receptor lá no seu músculo, chamado pulso muscular, que vai perceber o grau de tensão e emite esse tal desse pulso neuroquímico da potência lá em cima. Está dando para entender, não? Bom, aí, esses são os 5 sentidos clássicos. Hoje, a gente já pode dizer que neurofisiologicamente existe um 6º sentido. Por quê? Porque a glândula pineal já está muito bem estudada, não completamente estudada, mas já se avançou muito. E a gente sabe que a glândula pineal hoje é responsável, por exemplo, pela percepção dos campos eletromagnéticos. Então, ela é um órgão da senso-percepção. E ela tem sido muito estudada com relação a esse aspecto. O pessoal tem estado muito preocupado com o tal do celular, né? Porque o celular gera um campo eletromagnético. E eu acompanho, assim, dentro do que eu posso, dos novos trabalhos que estão saindo sobre pineal. E um último que me impressionou bastante foi um estudo que mostrou que o campo eletromagnético gerado pelo celular, durante 1 minuto, no seu ouvido, ele aquece 1,5 graus a glândula pineal. 1,5 graus. Porque o campo eletromagnético do celular, ele está, quando você está com o celular no seu ouvido, ele está envolvendo o seu crânio. Tem todas as resistências do osso, do tecido, mas dentro da glândula pineal existem cristais diamagnéticos. E ele vai começar a vibrar na mesma frequência do campo eletromagnético do celular. Isso produz calor. Então, a gente já sabe que a glândula pineal tem essa percepção hoje, né? Então, é um outro sentido. Os animais que migram, as aves migratórias, elas sabem qual é o sul por causa da glândula pineal. Porque a pineal percebe o campo eletromagnético da Terra, né? Parece que está havendo uma mudança dessa polaridade do campo eletromagnético. E isso tem gerado alguns fenômenos migratórios, alguns animais que têm errado o caminho. Por quê? Porque a bússola que eles usam é do pineal. Então existe esse 6º sentido mesmo, já bem determinado, tá bom? Eu não vou nem entrar no campo da pineal e mediunidade, porque aí dá um curso, né? Daí uma palestra. Então só fica citado aí. Muito bem, então esses receptores, eles vão se especializar em captar um tipo específico de estímulo. E eles têm uma função analógica. Eu vou explicar do jeito que eu sei isso aí, porque eu não sou físico e sou muito ruim de matemática. Mas assim, a diferença entre o analógico e o digital, quando você pergunta para você, analógico é antigo, digital é novo. Não é isso, né? O analógico é uma percepção de uma faixa, de um espectro, né? Geralmente, a gente utiliza um ponteirinho para medir. O digital, ele é binário. O digital é o sim ou não. Só tem esses 2 tipos de informação, sim ou não. Ativado ou desativado. Tá? Então, o receptor, ele tem uma função analógica. Ele percebe um espectro dentro daquele estímulo que ele está analisando. E ele faz isso de uma maneira, por progressão geométrica, não aritmétrica. Que é a lei tem uma lei específica da fisiologia que rege isso daí. Para quê? Para a gente conseguir diferenciar graus dentro de um mesmo estímulo, numa faixa mais larga possível desse estímulo. A lei chama Weber-Fetch, se tiver algum fisiologista aqui sabe o que eu estou falando. Então, assim, eu vou resumir para ver se dá para entender isso. Quando você vai pesar alguma coisa, você precisa do quê?
A balança. Que balança você vai usar? Você vai usar a balança, aquelas balanças com pezinho? Você vai numa farmácia? Ou você vai num posto rodoviário? Que é aquelas balanças de pesar caminhão. Está entendendo onde eu quero chegar? A balança que você vai usar depende do que é que você vai pesar. Se eu for pesar ouro, eu não vou no posto rodoviário, a não ser que você tenha muito ouro, né? Se eu for pesar ouro, eu vou pesar gramas. Se tiver algum farmacêutico aqui, ele usa uma balança até às vezes muito mais precisa do que gramas. Mas ela consegue pesar 1 quilo, essa balança que pesa a medicação? Dificilmente. Agora, se você vai pesar quilos, você vai na balança da farmácia. Agora, se você precisar pesar toneladas, aí você tem que ir lá no posto rodoviário. Por que isso? Porque a balança, o espectro da balança é um espectro aritmético. Vai de grama em grama, de nanograma em nanograma, ou então de quilo em quilo, ou então de 100 quilos em 100 quilos. Deu para entender isso? Agora, como é que a gente percebe peso? É por grama, por quilo ou por tonelada? A gente percebe de todos os jeitos, menos a tonelada, obviamente. Mas, por exemplo, se eu der um objeto de 100 gramas para você segurar na mão direita e um objeto de 200 gramas para você segurar na mão esquerda, você vai saber que o da mão direita é mais pesado, que tem 200 gramas. Agora, se eu der um saco de açúcar para você de 1 kg e um outro de 1 kg e 100 gramas, você não vai perceber a diferença. Aí você pergunta assim, poxa, mas do objeto de 200 gramas para o de 100, era 100 gramas de diferença, eu percebi. Mas de 1 kg para 1 kg e 100, eu não percebia, são as mesmas 100 gramas? É aí que entra a lei de Weber-Fechner. Porque a gente percebe porcentagem. A gente não sabe se tem 100 gramas ou 200 gramas, a gente sabe que está mais pesado ou menos pesado. E isso se a diferença for maior que 10%. Se for maior que 10%, eu percebo, senão eu não percebo. Isso eu estou falando por peso, porque é uma coisa mais palpável, mas dá para a gente fazer isso em todos os outros sentidos. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu percebo diferenças em gramas e em quilos. É como se eu tivesse várias balanças embutidas dentro de mim. E isso vale também para o som, vale também para a visão e para outros sentidos. Então, essa que é a função analógica do receptor. Ela vai do 0 aos 200 km por hora. Mas às vezes está no 0, não chegou nos 10 km por hora, está ali no meio. Dá para entender isso? Não? Essa é a função analógica do receptor. Então, essa função analógica permite que você consiga perceber grandes gamas de diferença no ambiente, não é? E essa diferença, ela ser interpretada dentro dessa gama. Mesmo assim, tem tipos de luz que a gente não enxerga. Né? Tem tipos de som que a gente não ouve, porque estão fora da nossa faixa de percepção. Tá? Bom, disseram que era um espiritismo essa aula. Aqui a gente tem os receptores da retina, são os cones e os bastonetes. É um exemplo legal. Os bastonetes, eles percebem em branco e preto, porque ele só percebe claro e escuro. O cone já percebe cor. Eu vou falar só um pouquinho do bastonete. O bastonete tem uma substância chamada rodopsina, que é uma substância sensível à luz. Quando bate luz na rodopsina, ela muda quimicamente. Essa mudança química da rodopsina gera uma cascata de reações químicas que faz com que o bastonete produza o tal do potencial de ação, que é o estímulo neuroquímico. Né? Se for luz, o bastonete ele tem tipos de pigmento diferentes, que é o mesmo que usa o seu computador. Essa tela do computador é vermelho, o verde e o azul, se não me engano. E aí ele vai misturando as cores de acordo com a frequência da luz que bateu na retina. E isso daí vai ser transformado em impulso neuroquímico, potencial de ação. Tá certo? Isso daí vale para todos os outros receptores. Olha lá, esses são alguns deles. Esses 3 últimos de baixo, por exemplo, são próprios receptores. O terminal de Ruffini, o tendinoso de Golgi e o fuso muscular. Um está no tendão ou na cápsula articular, o outro está no músculo, né? Então, eles vão dizer para você se a articulação está dobrada, está esticada, por aí vai. E os de cima, eles percebem dor, percebem tato, percebem calor, as sensações sexuais. Tudo isso é percebido por essas estruturas aí.
que no final das contas vão fazer o quê? Do mesmo jeito que o cone vasculente, qualquer outro receptor que a gente fale, a última vez que eu vi eram mais de 364 tipos de receptores no nosso corpo. Ainda o Sérgio Felipe de Oliveira ele fala, quantos sentidos nós temos? Começa às vezes a palestra dele, quantos sentidos o ser humano percebe? Todo mundo 5? Fala, não, são 364. Na verdade, são estímulos diferentes que você consegue perceber. Todos eles vão perceber o estímulo dentro dessa faixa analógica. Mas, uma vez estimulados, o que eles produzem? Eles produzem um potencial de ação, um estímulo neuroquímico. Bom, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, mas eu vou chegar lá. Todos esses estímulos são transformados em ondas elétricas. Só que essas ondas elétricas são eletroquímicas. Elas fazem o quê? Elas fazem com que o neurônio se despolarize. É assim, o neurônio ele tem cargas negativas dentro dele e positivas fora. Quando ele é despolarizado, as cargas positivas que estão fora entram e dentro fica positivo. Depois ele volta para o normal. E isso gera uma função binária, que é digital. Que significa o quê? Ou ele está despolarizado, ou ele está polarizado. Essa função digital é a melhor meio de condução de estímulos, de informação. É por isso que hoje é moderno ter uma TV digital. Qual é a diferença? A diferença é que a transmissão de dados é mais rápida. Então veja como o engenheiro era bom. Ele criou um receptor analógico para perceber uma gama de alterações. Mas na hora de transmitir, ele faz isso daí ser convertido em uma função digital. E ele vai passar pelos seus neurônios até o seu sistema nervoso central dessa maneira, função digital. O interessante é que seja lá o que for que você perceba, vai virar isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é o potencial de ação, é o gráfico de um potencial de ação. Então, a célula está lá em repouso, ela tem uma polaridade, que é negativa. Geralmente é menos 85, menos 90 milivolts. Aí, quando ela é estimulada, ela só fica positiva, para mais 40. Depois ela desce e volta para o repouso. Essa onda que subiu e desceu é que é chamada de potencial de ação. E é isso que vai caminhar no neurônio. Então, se você tiver esse neurôniozinho aqui, ó, esse aqui vermelhinho é o axônio, que é a extensão do neurônio, que é, assim, é um fio elétrico. Conceitualmente e na prática, um fio elétrico. E isso vai acontecer, essas cargas positivas que entram no sódio, eles vão entrando dentro da célula, vai expulsando o potássio, daqui a pouco o sódio sai, o potássio entra, e as cargas negativas que estão fixas lá dentro vão dar o tom. Então ele fica positivo e negativo. Continua negativo. Aí vem outro estímulo, positivo e negativo. E continua. E assim vai. E vai indo. Cada vez que eu gero esse potencial, é como se fosse uma pedrinha caindo na piscina. Caiu, deformou a superfície, gera uma onda, essa onda vai deformar toda a piscina. A pedrinha já está no fundo da piscina e a onda está chegando na borda. Certo? Essa é a função digital de condução do estímulo. O estímulo gerou. Aí a gente está com um problema. Porque assim, eu estou enxergando alguma coisa, está batendo luz na minha retina, estimulou a rotopsina, gerou um potencial de ação. Na verdade não é é uma salva de potenciais de ação. E vai pelo nervo óptico. Aí eu estou ouvindo o som. O som movimenta o meu tímpano, movimenta os ossículos, a fosa oval, tem o órgão de corte lá, mexe o neurôniozinho, potencial de ação. O tato, você está sentado na cadeira, tem tato, da roupa, potencial de ação. Tudo é potencial de ação. Quando chega lá no seu cérebro, chega o quê? Um monte de potencial de ação. Um monte de choquinho. O que veio da retina é diferente do que veio do tato? Da audição? Da agustação? Da função? É diferente? É igual. É igualzinho. Não tem diferença. É um fio elétrico que está chegando um choquinho. Qual é o nosso problema agora? Descobrir o que aquilo significa. Uma vez eu estava descascando um fio de telefone para instalar um telefone novo.
E aí eu estava descascando o fio com a boca, né? Bem higiênico e profissional. Aí eu estava lá, daqui a pouco alguém ligou para ela, o que aconteceu? Eu tomei um choque na língua, porque a minha língua ficou dormente. Eu não ouvi, dei um trim, não ouvi. Se eu tivesse colocado o fio no ouvido, ia adiantar alguma coisa, não? Pois é essa a situação do nosso sistema nervoso central. Está chegando um monte de fio, trazendo um monte de choquinho. O que é que isso significa? Por enquanto, nada. É um monte de choquinho chegando com um monte de fiozinho. Então qual é a função do seu sistema nervoso central nesse momento? É interpretar, discriminar. Isso acontece em várias etapas. A primeira etapa é a seguinte: quando chega no tálamo, que é uma estrutura do diencéfalo, fica bem no centro do seu encéfalo, o tálamo começa a fazer uma discriminação inicial. Como? Através dos núcleos talâmicos. Está vendo? Cada um tem uma corzinha ali. É óbvio que na sua cabeça não está colorido assim, mas é uma questão de tática. Mas o que o tálamo faz? Ele distribui espacialmente. Ele não consegue saber se aquele choquinho é luz ou é som, ele não sabe, nem está preocupado com isso. Ele sabe o seguinte, que se está vindo de lá, ele vai dar um significado. Se está vindo de lá, ele vai dar um significado. É como se fosse assim, vamos supor que essa sala fosse o tálamo, e a gente tem uma porta ali, uma porta ali, uma porta ali, uma porta ali, são 4 portas. Todo mundo que entrar daquela porta, eu sei que é espírita. Quem entra naquela porta, eu sei que é médico. Quem entra naquela porta, eu sei que é, sei lá, características diferentes. Então, como eu sei que daquele corredor está em determinado lugar, eu sei que quem está entrando por ali tem tal significação. Então, o que o tálamo faz? Se está vindo pelo nervo óptico, aqueles choquinhos têm que ser interpretados como imagem. Aí ele faz o quê? Ele encaminha isso para o córtex occipital. Se está vindo pelo nervo acústico, ele manda para o córtex temporal. E assim por diante. Vamos imaginar que isso aqui fosse um fio mesmo e que o tálamo tivesse umas tomadinhas, uns plugs. E vamos imaginar que eu conseguisse pegar o acústico e conectar no óptico, desplugasse o óptico e colocasse no acústico. Aí você ia ver com o ouvido e ia escutar com o olho. Dá para imaginar isso? Se batesse uma luz muito forte no seu olho, você ia ouvir bum. Ou se alguém falasse muito alto, você ia ouvir um clarão assim. Tá dando para entender onde eu quero chegar? O tálamo, ele não entra no mérito da questão, ele só encaminha. Meu filho, de onde você está vindo? Do acústico, então é som, é ali, aquela porta ali. E o senhor? De onde o senhor está vindo? Eu estou vindo da retina. O senhor veio pelo negócio de vir? Então o senhor vai lá para trás, é lá no... Certo? Uma das coisas que a gente pode abordar nesse momento aqui é a questão da pineal, porque a pineal tem um trato pinealo-talâmico? Tem. E quando ele chega no tálamo, para onde ele é encaminhado no córtex? Não tem. É isso que é interessante, porque neurofisiologicamente já dá para a gente levantar uma hipótese da mediunidade. O que vem de estímulo da pineal, quando entra no tálamo, se ele mandar para o seu córtex occipital, você vai ter uma clarividência. Se ele mandar para o seu córtex temporal, você vai ter uma clareaudiência. E por aí vai. Então, na verdade, você está enxergando, mas não é com a retina, você está enxergando com a pineal. Isso pode ser interpretado de várias maneiras no seu córtex. Pode ser uma visão etérica, ou pode ser tão real para você como quando vem a informação da sua retina. Afinal de contas, o cara está lá ou não está? A resposta melhor é depende, né? Depende do que você considera, depende de quem é, se é o espírito ou não. E se é o espírito, você está vendo, ele não está lá? Não é? Bom, eu vim aqui para atrapalhar, não vim para ajudar, não. Aí a discriminação tem que ser feita de uma outra maneira, então, porque o tálamo vai mandar para o córtex. E aí, lá no telencéfalo, no córtex, é que a coisa vai acontecer. Até aqui, eu estou aonde? Eu estou no digital. Foi analógico e digital. Chegou no tálamo digital, vai para o córtex. O que é que tem lá no córtex? Tem um monte de camadinhas de neurônios. E esses neurônios, eles trocam um com o outro
Um faz sinapse com o de cima faz com o de cima, que faz com o de baixo e assim por diante. E aí vai chegar lá no córtex e vai ficar dando, aquele choquinho vai ficar reverberando. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Muito bem, como é que isso vira informação? Alguém sabe? Nem eu. Quem descobrir isso vai ganhar o prêmio Nobel de medicina, porque eles não conseguem entender como é que esses choquinhos vão se transformar em informação. Mas existe teoria, existe. E a teoria mais plausível é a teoria quântica. Então, quando chega essa informação no córtex, esse córtex ele vai ter que discriminar isso de uma maneira precisa, ele vai ter que interpretar o que aquilo tem, qual o significado que aquilo tem, e ele vai localizar. A localização, se eu estiver falando de sensações somestéticas, proprioceptivas, ela é também espacial. É o mesmo mecanismo que o tálamo usou. Tanto que quem estudou neurofisiologia lembra do homúnculo de Penfield, que é uma representação corporal no córtex. O Penfield, ele operava os pacientes, ele estimulava as áreas e ele via onde é que o paciente sentia. Então tem a área do pé, que se eu estimular ali, ele vai sentir alguma coisa no pé. E assim por diante. Tem um gráficozinho que mostra as áreas corporais que estão representadas ali. Então essa localização é muito específica. A localização do tálamo, ela sabe que está vindo da perna direita, mas ela não sabe se é do dedão da perna direita, se é do lado interno ou externo da coxa, e assim por diante. Quando chega no córtex, você já sabe exatamente de onde está vindo, qual é a posição exata. E ele diz o que é de uma maneira exata. Né? Está fazendo essa interpretação já quântica. Por que quântico? O que vocês sabem de física quântica? Alguém sabe alguma coisa de física quântica? A física quântica é o seguinte, de uma maneira bem resumida. A física quântica é aquela que sabe que as partículas subatômicas, elas têm um comportamento que depende de um observador inteligente. O Bohr foi o primeiro a perceber isso. Ele queria saber se o elétron ele se comportava como partícula ou como onda. Então ele fazia o seguinte, ele bombardeava uma placa de elétrons. Essa placa só tinha 3 furinhos. E depois da placa tinha um anteparo, onde ele percebia a presença do elétron. Quando ele estava olhando e ele bombardeava a placa, o elétron ia retinho e se comportava como uma partícula. Ele entrava pelo buraquinho do meio. Quando ele não estava olhando, o elétron podia aparecer em qualquer um dos 3 buraquinhos. Ou seja, ele descobriu que a partícula ela tem um comportamento de onda, o elétron tem um comportamento de onda ou de partícula. E a física é o seguinte, que o universo são ondas de possibilidades. E que uma dessas possibilidades pode ser colapsada. E ela deixa de ser uma onda, ou seja, deixa de ser uma possibilidade, para ser uma partícula, para ser uma realidade. Então, quando eu estou olhando o elétron, eu escolho como é que ele vai se comportar. Eu, observador. Agora eu quero que ele vá para a direita, agora eu quero que ele vá para a esquerda, agora eu quero que ele vá no meio. Não é muito louco isso? Mas é a física quântica. E isso daí mostra, esse princípio da física quântica dá uma explicação para a função cortical, porque é o seguinte, quando esse estímulo chega no córtex, e ele fica subindo e descendo naquelas camadinhas de neurônio, ele fica se comportando como uma onda. E aí, o observador colapsa a realidade. Quem é o observador? É o dono do cérebro. Isso é tão importante como a descoberta da penicilina. Por quê? Uma vez se comprove a função quântica do córtex cerebral, você está admitindo que existe um espírito, que existe uma inteligência que escolhe, que o cérebro, ele não secretamente, mas é que a mente é que comanda o cérebro. Isso é revolucionário. Então, e a única teoria que existe é a interpretação cortical das informações. Então, o que acontece?
quando chega aquelas ondas de possibilidades, porque na verdade o estímulo foi uma alteração do meio. Essa alteração do meio estimulou o receptor, que produziu potenciais de ação. Esses potenciais de ação chegaram no córtex e começaram a reverberar. Dessa reverberação eu escolho uma possibilidade. E essa possibilidade passa a ser a minha realidade. Passa a ser o que eu considero verdadeiro. Não é? Coloca assim, o torcedor do Grêmio e o do Internacional na área. E aí entra um atacante do Internacional e é derrubado pelo zagueiro do Grêmio. Aí o torcedor do Internacional vai falar, é pênalti. E o do Grêmio vai falar, não foi pênalti. Aí você coloca os dois na câmera, no polígrafo, para saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Os dois estão falando a verdade. Qual é a verdade? Foi pênalti ou não foi? Para quem torce para o Grêmio, não foi pênalti. Para quem torce para o Internacional, foi. E os dois estão vivendo realidades diferentes. Agora, o que vai valer é a realidade do juiz. Então, afinal de contas, foi pênalti ou não foi? Aí você bota na câmera lenta, e aí o cara vai chutar a perna, o cara mostra chutando a perna do cara e fala assim, tá vendo que foi pênalti? Não, foi involuntário. Se todo mundo fizesse a mesma escolha quântica no córtex, todo mundo ia gostar da mesma cor, todo mundo ia gostar do mesmo tipo de comida, todo mundo ia gostar das mesmas pessoas. Acontece que quando chega lá, o estímulo ele vai ser interpretado de acordo com as nossas escolhas. E isso vai depender do que eu quero acreditar e do que eu não quero acreditar. E o que eu quero acreditar tem a ver com o meu interesse próprio, tem a ver com a cultura na qual eu fui criado, tem a ver com o meu background como espírito. O que eu acho que é valor, que eu tenho que valorizar e o que eu acho que eu não preciso valorizar. Conclusão neurofisiológica da conversa: o que é real no seu córtex? É o que você escolher que é. Se eu achar que isso é real, é real. Se eu achar que não é, não é. E não tem discussão. O estímulo é diferente, a imagem que o gremista recebeu é diferente que a que o torcedor internacional recebeu, é exatamente a mesma. Eu posso colocar os dois no mesmo ângulo, que acontece quando eu boto a imagem da TV, que é o mesmo ângulo dos dois observarem. Qual é a diferença? É a interpretação. Então, a discriminação é uma função binária, digital. Agora, a interpretação é uma função quântica. Quem gostou do assunto, quer se aprofundar, tem um livro chamado O Cérebro Quântico, do Jeffrey Satinova. É um livro assim, para queimar mesmo os neurônios. No final do livro você vai ter alguns amenos, eles se suicidam, fazer apoptose do neurônio, desespero, né? Mas é legal, e no final você percebe que existe muito mais coisa ainda para a gente avançar, né? O lado legal é que você fala, puxa, mas é só ler o livro dos espíritos, tá bem mais fácil, tá explicadinho, né? O André Luiz explicou isso para a gente também. Então existem lá no córtex áreas primárias e associativas que para cada uma dessas percepções eu tenho essas duas coisas. Uma delas faz a discriminação, a interpretação, e a outra faz a comparação. Porque isso também é uma coisa interessante. A gente não consegue fazer juízo nem diagnóstico de nenhum estímulo, a não ser quando a gente já experimentou aquele estímulo anteriormente. E aí a gente consegue fazer uma comparação. É um fenômeno do kiwi. Todo mundo já comeu kiwi? A primeira vez que eu comi kiwi, me serviram o kiwi e falou assim, colocou, foi minha tia, colocou em cima da mesa e falou assim, olha, é uma frutinha nova, japonesa, experimenta, é uma delícia. Eu olhei, parecia um coquinho, né? Marrom, todo peludinho. Eu olhei aquilo e falei, nossa, isso deve ser ruim. Não é? Mas tudo bem, né? Ela estava oferecendo. Quando eu fui pegar, o que eu imaginei? Que ele era duro, porque eu imaginei um coquinho. O coco não é duro? Pois é, só que eu peguei lá mole. Falei, nossa, que estranho. Aí eu cortei. Eu esperava que tivesse alguma coisa branca lá dentro. E era verde. Nossa, que coisa esquisita. E a tia tinha tem um desenho todo bonitinho. Quando eu olhei o desenho, eu falei, parece um pouco desenho de morango cortado, mas é verde. Nunca vi morango verde. E também não é igual ao morango, é meio parecido. Coisa esquisita, né? Aí eu fui experimentar. Aí eu coloquei
coloquei na boca. E qual é o sabor do kiwi? Eu tive que criar uma gavetinha nova no meu cérebro, kiwi. Porque era uma coisa absolutamente diferente de tudo que eu tinha experimentado anteriormente. Kiwi tem sabor de kiwi. Deu para perceber? Quer dizer, era um estilo absolutamente novo. Eu não tinha nenhuma referência. Eu usei as que eu tinha, mas nenhuma delas serviu para mim. A que chegou mais perto era de coco, porque se olhando ele de fora parece mesmo. Só que parou aí. Porque não tem mais nada a ver com coco. Né? Nem com morango, nem com nada. Kiwi é kiwi. Então, quando eu faço uma experiência sensorial, eu vou usando os meus referenciais de memória. Essa memória associativa, que é o do córtex associativo. Eu tenho uma memória visual, tenho uma memória... Isso traz uma coisa interessante da gente discutir também, que está naquele filme Quem Somos Nós. Não sei se vocês já assistiram. Quem quer saber o que é física quântica, é só ver aquele filme e vai entender. E ele fala de quando chegaram as primeiras naus aqui na América do Sul, né, no Brasil, que os índios passavam na praia, olhavam para o barco e não viam o barco. E que aí um dos pajés viu um movimento diferente na água, começou a analisar aquele movimento e de repente ele conseguiu ver a nau. Aí ele avisou os outros índios e todo mundo conseguiu ver a nau. Isso parece uma bobagem, como é que eles vão saber? Alguém perguntou para o índio e tal. Mas, por exemplo, eu trabalhei muito tempo ensinando residente a operar em cirurgia. Aí você ia fazer hérnia com o residente, falava assim para ele: você sabe anatomia? Sei, professor. Você estudou? Estudei. Aí você sabatinava o cara: qual é o ligamento inguinal? Onde começa? Onde termina? Tal, vai saber tudo. Beleza? Então vamos operar. Aí ele começava a incisão e ele começava a olhar e ele perguntava assim: cadê o ligamento inguinal aí? Ele olhava. Ele não está vendo nada. Está tudo vermelho. É tudo vermelho. No livro tinha um desenho, era branquinho, tinha até uma setinha dizendo ligamento inguinal. Cadê a setinha? Não é? Ele está vendo alguma coisa lá? Não está vendo. Aí de tanto que você falar, ele começa a ver o belo dia e fala: não, ligamento inguinal. Puxa, professor, eu nunca tinha visto. Qual é essa? É a minha 10ª hérnia. 10 anos você nunca tinha visto o ligamento inguinal? Não. Esse cara é honesto, pelo menos. Não é? É a mesma coisa o obstetra. Vai lá, toca ali. Está dilatado? O útero ou não está? O colo do útero. Ele toca. Professor, eu não sei. O que você está sentindo? Nada. Está quente. Aí no belo dia ele fala: olha, eu percebi, está dilatado. Ah, e como é que está a apresentação do feto? E aí é difícil. Aí o belo dia vai falar: não está cefálico, não está pélvico. O que aconteceu? Aconteceu que ele está usando a memória. Né? Eu estou com os alunos do primeiro ano agora lá na Unidep, está sendo bem interessante. Aí eu estou ensinando eles a fazer exame físico. Olha, se está corado ou descorado? Eles não sabem. A gente passa na enfermaria: quem está em bom estado geral, regular estado geral e mau estado geral? Todo mundo estava mal, tá aí. Até a enfermeira. Calma, menos. O que é isso daí? É memória, você tem uma referência. Olha, a enfermeira está boa, ela está legal. Aí os pacientes é que você usa como referência. Aí tem um outro lá entubado, desidratado, esse está mal. Aí o cara já cria os limites, quem está bom, quem está mal, ele vai voltando no lugar. A gente faz isso o tempo inteiro com as nossas percepções, porque a gente não tem uma percepção absoluta de nada. A gente tem sempre uma percepção relativa. É por isso que eu fico morrendo de medo de apresentação em palestra. Assim, não, o cara é muito bom, porque o cara fala pra caramba, porque o cara fez isso, fez aquilo, todo mundo fica com a expectativa lá em cima. Aí quando você vai falar, você fala assim... Quando eu fui assistir aquele filme O ET, faz tempo, né? Eu fui e o Jesus já estava saindo de cartaz, todo mundo falou tanto, eu achei tão ruim aquilo. Pensei, isso aí? Porque eu estava com uma expectativa lá em cima. Entendeu? Então é assim, quando a gente casa é assim, né? Quando a gente tem filho é assim, tudo na vida. Você bota uma expectativa lá em cima, você vai se frustrar. Se você casa assim, seu marido é um cara legal, tá pro gato. Aí isso vai ser legal, vai dar certo, vai te surpreender. Vai falar: esse é o homem da minha vida. Vai dar errado, não vai dar certo, né? É assim que funciona. Porque a nossa percepção do mundo, ela está relacionada com as nossas experiências. E é assim que a gente cria tudo que está acontecendo. Por isso que eu estou achando que está um fio
de matar, e o Sérgio está falando, não está tão frio, não. Porque meu referencial, minha memória de temperatura é diferente. Não é? Teve um ano que o verão na Europa foi muito grave, um monte de gente morreu na França, vocês lembram disso? Sabe quanto foi a temperatura máxima lá? 41, 42. No Rio de Janeiro faz isso todo dia e ninguém morre. Agora faz 10 graus no Rio para ver que vai morrer de gente. E 10 graus lá estão andando de bermuda. Entendeu? Então é uma questão de percepção mesmo, né? Então a pergunta é essa: onde é que está a realidade? Vocês estão me vendo? Está todo mundo me vendo? Mentira, vocês não estão me vendo. Não estou por um simples motivo: vocês só conseguem perceber luz. Por mais que eu me esforce, eu não emito luz. A matéria que forma o meu corpo é opaca. Ela não produz luz. Agora, vocês estão me vendo por causa de quê? Porque a luz que é produzida pela lâmpada bate na matéria que forma o meu corpo, reflete para a sua retina. Então, o que você está vendo é a luz da lâmpada que bateu em mim e refletiu para a sua retina. Aí, isso daí vai virar o quê? Vamos ver se seja de prova. Vamos passar uma folhinha com prova. Quem não acertar 60% das questões, não sai daqui. Vai gerar o quê nos seus coros bastonetes? Potencial de ação. Que vai chegar lá no seu tálamo. Então, a imagem que você está fazendo de mim, só você está fazendo. Só você está fazendo. Ninguém está me vendo do jeito que você está me vendo nesse momento. Então, você está me vendo ou você acha que você está me vendo? Você acha. Você não está me vendo. Porque eu não emito luz. Você está vendo uma oitava do que o meu corpo está representando nesse espaço-tempo agora. Então, será que a imagem que vocês têm de mim é a imagem verdadeira mesmo? Não sei, não estou dando coisa de vocês para saber. O que é que você está tocando? Será que eu estou segurando esse microfone? Minha mão está encostando no microfone? Vocês acham? Não está. Não está por causa do seguinte: minha mão é feita de matéria, não tem átomos lá, não tem elétrons, e o microfone também não tem os mesmos elétrons. Se o átomo da minha mão encostar no átomo do elétron, tem uma fissura atômica, tem uma explosão. E não está explodindo nada, tá? Ué, mas então o que você está sentindo? Você está sentindo a repulsão dos elétrons. A repulsão dos elétrons estimula os seus receptores do tato, que produzem o quê? Potencial, se eu perguntar, você fala potencial de ação. Potencial de ação. Esse potencial de ação vai lá para o seu tálamo e ele vai mandar para o teu córtex. O seu córtex vai decidir se está mole, se está duro, se está frio, se está quente, se é legal de pegar, se não é legal de pegar. Está dando para entender? Neurofisiologicamente, o que você tem? Você tem uma interpretação, é uma imagem. Dr. Nubo Rolando Facuri, que é livre docente da Unicamp, já foi chefe de cadeira de neurocirurgia lá. No livro Muito Além dos Neurônios, ele afirma que o mundo por nós vivido é essencialmente um mundo sonhado e imaginado em nossa mente. Gente, isso é neurofisiologia pura. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que tudo que você acha que é real, na verdade, é uma interpretação que você está fazendo de estímulos. Não é exatamente isso que você acha que é. Toma cuidado. Está sendo enganado. A realidade física só existe em nossos cérebros, posto que é produto da interpretação que fazemos dos estímulos que o meio ambiente nos oferece. Como é que a gente consegue se comunicar então? Cada um está criando um mundo dentro da sua cabeça, porque o estímulo é igual. E quando a gente vai crescendo, você vai experimentando esses estímulos e as pessoas vão dizendo para você o que ela significa. Por isso que a cultura é muito importante na realidade que te cerca. Por exemplo, que cor que é este mouse? Que cor que é? Rosa. Que cor que é esta cortinas? Rosa. Por que vocês estão dizendo que é rosa? Que alguém disse para você que era. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você ia responder pink. Ah, para com isso, é tudo a mesma coisa. Não é, não. Porque é o seguinte, alguém disse para você, essa frequência de onda, quando a luz bate, reflete na sua retina, na sua retina. Quando ela chegar lá no teu cérebro,
Isso daqui, quando vier desse jeito, você fala que é rosa. É o nome que você vai dar para isso aqui. O meu filho do meio, Felipe, quando ele começou com essa coisa de cores, estava amarelo, azul, verde, estava tudo bem. Quando chegou no marrom, era um problema. Ele falou assim uma vez para mim: pai, eu não sei o que é marrom. Porque não sei se vocês perceberam, azul é azul, vermelho é vermelho, mas o marrom ele tem uma matiz grande de possibilidades. Marrom. E ele não conseguia, porque para ele via como cores diferentes. E todas elas tinham o mesmo nome, marrom. E ele achava aquilo muito difícil. Aí qual foi a saída que ele tomou? Ele falava assim: pai, isso aí não é marrom, né? Ele ia por exclusão. O que não fosse marrom era outra cor. Aí ele diagnosticava outra cor. Primeiro ele queria saber se era marrom, não quero ver o programa dele. Isso mostra claramente o que ele estava fazendo. Ele estava tentando classificar o estímulo para ele poder concordar com as pessoas que estavam ao redor dele. Eu tive um carro por muitos anos que eu sempre achei ele verde, estava escrito azul, e todo mundo achava que ele era cinza. Afinal de contas, qual era a cor do carro? Não, burocraticamente é o que está no certificado. Afetivamente é a cor que eu acho que ele tinha. Socialmente é o que os outros acham. São três realidades, só na cor do carro. Você imagina na vida da gente como é que isso funciona. Não é? Então veja que isso daí é uma coisa para ser pensado. O que é isso daí? Não é uma maçã, né, pessoal? Isso é um slide. Não dá para ser uma maçã. Mas por que vocês falaram para mim que é uma maçã? Porque ela tem a ver com a sua memória. Olha, eu vou perguntar para vocês o seguinte: pela sua experiência, essa maçã ela está farinhenta ou é uma maçã suculenta? Por que vocês estão me falando isso? Vocês sabem objetivamente? Pela cor, né? E ela, assim, ela está gelada, está no pé. Dá para estar gelada? Mas dá a impressão que está, não dá? Por quê? Tem umas aguinhas ali. Morde a maçã, pastor. Bom, se a maçã não está aí, vocês estão falando que não custa nada você morder, né? Dá para sentir o gosto da maçã? Dá para sentir o gosto. É bom ou é ruim? É bom. Então, se eu desse uma maçã para vocês, morderem, e depois eu colocasse vocês numa máquina chamada PET scan, para saber quais eram as áreas do seu cérebro que estavam sendo estimuladas, eu identificar essas áreas. Aí, eu chamo vocês uma semana depois e falo: você lembra daquela maçã que você mordeu? Lembro. Faz essa imagem, assim, finge que você está mordendo ela de novo, identifica o gosto dela para mim, e aí eu boto você na mesma máquina. Sabe qual é a diferença do seu cérebro para quando você mordeu a maçã e depois quando você lembrou? Nenhuma. Tanto faz para você comer a maçã ou não comer a maçã. É por isso que quando você vai no cinema assistir um filme de romance, você quer que tenha uma mulher bonita, se você for homem, e você quer que tenha um cara bonito, se você for mulher. Todo mundo quer ver a Angelina Jolie e o Brad Pitt se beijando. Por quê? Porque eu me coloco no lugar do Brad Pitt. Eu quero a Angelina Jolie para beijar. E você vai lá e se coloca no lugar da Angelina Jolie. Primeiro que ela é bonitona, você se colocar no lugar dela não é nada ruim. E segundo que com um cara bem bonitão do lado dela. Então quando a gente vai para um filme, por que a gente gosta de assistir filme? Porque a gente vive aquela realidade. Vive. O seu cérebro não consegue diferenciar se você está experimentando aquilo ou não. O Resgate do Soldado Ryan, alguém já assistiu esse filme? Aquela cena deles desembarcando na Normandia, quando acabou, minha mão estava doendo de tanto que eu agarrei no sofá. Eu apertei com tanta força no sofá, porque eu estava lá na Normandia, desembarcando, pegando de tiro para todo lado. Quando acabou a cena, eu respirei fundo, aí que eu vi que minha mão estava doendo. Eu estava na Normandia. O meu cérebro deve ter descarregado adrenalina e tudo que aconteceu comigo naquele momento, neurofisiologicamente, era como se eu estivesse lá na Normandia. O que é real, ao final de contas, para o seu cérebro? Tanto faz, não faz diferença. Se você acha que o marido está te traindo, já está te traindo na sua cabeça. Ele não precisa estar de fato traindo, porque você vai reagir como se ele tivesse. Você vai ficar deprimida, chateada, revoltada, brava, e por aí vai. Se você acha que essa mulher é linda, ela vai ser linda a vida inteira. Ela pode estar achando que ela está um bagulho. Você olha para ela, você acha ela linda e vai continuar achando, porque você tem esse conceito dela. Então, tanto faz a imagem que os outros têm dela. O que importa é a imagem que você está fazendo, porque é essa realidade neurofisiológica que está sendo contada como verdadeira na sua cabeça, no seu cérebro.
Está melhorando ou está piorando? Alguém está vendo uma criança nessa imagem? Se alguém já viu, ela já existe, essa criança. Se ainda não viu, ela não existe. Mas ela vai começar a existir quando eu mostrar para você. Igual o pajé mostrou para os outros índios lá, não. É a cabecinha, né? Tá vendo? Tá vendo? A testa, a cabeça, o olhinho, nariz, boca, a mãozinha. É um fetinho, né? Ó, a perninha, os dedinhos e as costas. Viu? Aí tem os pais dele aqui, ó. Estão olhando para o infinito, falando, quando é que eu vou engravidar? Já está grávida. Vocês perceberam? Essa criança estava aí antes? Não, para muita gente ainda não está, né? É igual aquela imagem que tinha umas manchas, falava assim, você está vendo Jesus nessas manchas? Eu fiquei acho que 10 anos, eu falava para todo mundo que eu via, mas eu não via. Porque todo mundo via, só eu que não via, eu achava. Aí eu nunca ouvi falar, eu sempre sim, ela vê. Aí eu falava, onde é que eu também não vejo? Eu não estou conseguindo ver, então eu posso dizer, eu também não sei. Aí um belo dia, quando eu desencanei, eu olhei e vi. Né? Então é assim, aonde é que estava? Estava lá ou não estava lá? Depende, pode não estar. Né? Você fala assim, puxa, mas de onde veio esse carro que bateu na minha porta? Eu não vi mesmo. E não chegou a informação na sua retina, pode até ter chegado, você não interpretou, não existe. Não existe. Né? Então, o que é real fisiologicamente falando? Nada é real fisiologicamente falando. Tudo que a gente percebe no nosso mundo de relações, que a gente fala que é a realidade, não é real. A gente sabe que tem muito mais espaço vazio do que matéria na matéria. Isso aqui me parece tão sólido, essa mesa, e na verdade ela tem muito mais vácuo do que mesa. E nem por isso eu consigo atravessar ela. Né? É como se nós estivéssemos jogando um videogame online. Aí, se tiver, a molecadinha sabe disso. Né? Você está conectado na internet e a única coisa que é igual é o software. Porque o resto tudo é diferente. E cada um da sua casa, ligado na internet, fazendo essa relação do jogo. E a realidade é virtual do jogo, mas a vida tem uma realidade virtual. Isso que nós estamos vendo, que vocês estão me vendo, me ouvindo, na verdade vocês não estão me vendo, vocês não estão me ouvindo, isso é virtual. Vocês estão fazendo interpretações de estímulos que eu estou emitindo. E cada um vai interpretar de um jeito diferente. Não adianta. Não adianta. Tem gente falando que foi legal, tem gente falando que foi ruim, tem gente falando que foi péssimo, tem gente falando que foi... Cada um faz a sua realidade. O lance é o seguinte, será que a gente tem noção disso? Quando eu assisti aquele filme Matrix, o Matrix é um filme que se aproxima muito dessa realidade. Ele fala de uma coisa que é o que acontece na vida real, só que não através de computador. É a nossa vida espiritual, o nosso corpo, o nosso cérebro como computador, que está nos relacionando com o mundo, com os estímulos que estão ao nosso redor. Mas que a gente constrói isso na nossa cabeça. O lance é, o que é que vale no jogo? O que é que vale no jogo? É você fazer o maior número de pontos ou você aprender a jogar o jogo? Cada jogador vai ter um objetivo. Se o meu objetivo for aumentar o maior número de pontos, quando eu desligar o computador, para onde vão os pontos? Para o espaço. Agora, se o meu objetivo for aprender a jogar o jogo, quando eu desligar o computador, o meu score vai embora, mas a minha habilidade de jogar continua. A gente precisa jogar esse jogo que a gente está vivendo, que é o jogo de realidade virtual, com a noção de que é uma realidade virtual e de que o meu objetivo não é acumular pontos, mas experiência. Porque um dia esse computador vai desligar. E a hora que ele desligar, os pontos vão embora com ele. Mas a minha habilidade como espírito de lidar com os estímulos, essa vai ficar. O que é real, afinal de contas? Uma pesquisa feita pelo Dr. Andrew Newberg mostrou, foi publicada em 2001, ele queria saber o seguinte, o Dr. Dakini, que era um médico indiano, ele queria saber o que acontecia no cérebro das pessoas quando elas estavam em meditação ou quando elas estavam num estado espiritual. O Dr. Andrew Newberg é um radiologista da Universidade da Pensilvânia. E ele pegou budistas tibetanos e freiras franciscanos. Os budistas tibetanos, eles são aqueles caras que conseguem fazer o coração deles parar.
Não é? Eles são treinados, o corpo, as células dele fazem absolutamente o que eles querem que elas façam. Não é? Todo mundo aqui é capaz de fazer isso, só que a gente não consegue, não sabe fazer ainda, mas a gente é capaz de fazer. E ele fez esse estudo com aquele SPECT que eu falei para vocês, com aquele aparelho, para saber o que está acontecendo no cérebro dessas pessoas quando elas estão em meditação profunda ou em prece, como as freiras franciscanas. E o que ele descobriu? Uma coisa muito interessante, né, as conclusões dele. Que os sentimentos religiosos são sugestões, não são sugestões, são experiência real. Como é que ele chegou a essa conclusão? Que as áreas estimuladas dessas pessoas são áreas corticais. Elas acendem sem passar pela discriminação. Ou seja, você tem o download da informação direto para o seu córtex. Então, é mais ou menos assim. Não é as ondas de possibilidades geradas pelos potenciais de ação do seu córtex e você, como observador, escolher, eu quero que isso aqui seja verdade. Não é isso, é o contrário. É você trazendo a realidade, que é a realidade espiritual. Você está fazendo um download no seu córtex. Você está jogando e está fazendo com que aquelas células respondam como se aquilo ali tivesse sido interpretado daquela maneira. Mas na verdade aquilo é o real. Então, neurofisiologicamente, você comer uma maçã é mais surreal do que você fazer uma prece. Neurofisiologicamente, Deus é muito mais consistente para o seu cérebro do que o fato de você estar agora respirando, ou me ouvindo, sentado aí, achando que o que está ao redor de você é real, quando na verdade é uma interpretação que você está fazendo dessa realidade. Para o nosso cérebro, a experiência religiosa é mais real do que os nossos 5 sentidos, ou 6, se você quiser usar da mesma opinião. Certo? Gente, isso aqui é muito significativo. É muito significativo. Aí a gente vive nesse mundo de... E a única realidade é espiritual. E Jesus já tinha avisado isso pra gente. Ele falou assim, meu reino não é desse mundo. O meu reino é o reino real. Isso aqui é um videogame online. Essa realidade ela é virtual, ela é construída pelos seus bytes. Mas ela não é o que está acontecendo de verdade. Ele já tinha avisado isso pra gente. E o Chico trouxe algumas informações pra gente. Através de Emmanuel, Verdade e Vida, ele fala: o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. A gente só consegue ver a percepção do ambiente físico, que não é uma percepção real. É que ou está morto ou vai morrer. Se não é eterno, se não tem significado real, por que a gente dá tanta importância para isso? Aliás, a gente dá mais importância para essa ilusão do que porque é real. E todo mundo fala assim, você vai nessa bobagem de rezar, isso não funciona. Você está desatualizado. Você tem estudado neurofisiologia? Agora você pode falar isso para ele. Você está meio desatualizado, você precisa começar a estudar. Né? O reino de Deus é esse reino real, que escapa à nossa visão enquanto encarnados despertos. Mas quando a gente desencarna, quando a gente entra em estado de consciência alterada, a gente toma contato com a realidade. O grande problema da vida, da minha vida pelo menos, não sei quanto de vocês, é que eu vivo esse mundo de ilusão como se fosse um mundo real. Eu tenho uma dificuldade imensa de acreditar aqui, não aqui, né? Aqui eu estou falando para vocês porque eu acredito, racionalmente, o que eu estou falando para vocês é medicina, está escrito nos livros. Eu não tirei nenhum coelho da manga, não. Isso aqui é isso aí mesmo. As conclusões é que ninguém fala, porque são muito perigosas para o materialismo. Né? Mas é isso mesmo. Agora, apesar de eu saber aqui, é muito difícil eu trazer para cá. A maior distância que existe entre dois pontos, não é a menor distância é uma reta, né? A maior distância é a distância entre o que eu acho e o que eu sinto. Porque para eu achar, eu preciso pensar. Inspiração é a menor parte. Uma vez que eu estou inspirado, que eu já entendi, aí é só transpiração para chegar aqui. É orar e vigiar. Trabalho. Eu sei que está errado, mas eu continuo sentindo errado. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu continuo fazendo. E aí qual é a saída? Trabalho. Então eu ainda estou vivendo esse mundo virtual, esse mundo de ilusão.
E aí, quando eu quero falar com Deus, como é que eu faço? Quando eu quero me conectar com a realidade, eu primeiro preciso apagar esses estímulos, porque eles ficam me bombardeando a consciência. Não é? Jesus não teve uma hora que ele precisou ir para o deserto, porque ele estava lamentando. Você imagina, se ele não estava lamentando, imagina a gente. Né? Para ele talvez até fosse mais difícil, porque ele não estava mais acostumado com essa ilusão toda. Então ele precisou ir para o deserto para apagar um pouco, diminuir. Então quando você vai rezar, assim, por que precisa apagar a luz para rezar? Isso não precisa, é bobagem. Não é bobagem, não. Neurofisiologicamente é para diminuir o estímulo visual. Por que tem que fazer silêncio? Porque se estiver bombardeando o seu ouvido com um monte de informação falsa, aí, você não consegue se concentrar. Por que não pode ter gravata apertada? Por que você tem que estar com uma roupa confortável? Porque você tem que diminuir os estímulos, você tem que diminuir o input dessa ilusão. Para aí você conseguir fazer a coisa acontecer. E para me conectar com Deus, eu preciso me livrar dessa realidade ilusória. Então eu preciso diminuir os meus desejos. Quais são os meus desejos? De morar numa casa maior, de ter um carro novo, de estar com uma roupa mais bonita. Esses que são os meus desejos. Eu sei que vocês são muito elevados aqui em Pelotas, vocês não têm esse tipo de dificuldade. Mas lá a gente tem esse problema, eu tenho esse problema, eu quero andar com carro bom, eu quero. Né? Eu não preciso estar de roupa bonita, mas a minha mulher precisa, eu acho utilidade dela, mas o carro não. Mas cada um tem o seu ponto fraco, né? Mas a gente quer. Por quê? O objetivo da vida da gente é sempre um objetivo ilusório, material. A gente está sempre correndo atrás de uma coisa que vai, a hora que desligar o jogo, a hora que desligar o computador, vai embora. O score. Quanto você tem no banco, quanto você tem na tua casa, quanto custou, isso vai embora. A habilidade de jogar o jogo é que não vai. Será que a gente está vivendo o mundo certo? Será que a gente está vivendo a nossa vida certa? Será que está indo no caminho certo? Aceitar a dor e aprender com a experiência física, que é a desenvolvendo a capacidade de jogar o jogo. É isso que conta. E viver a realidade. Né? Porque quando eu estou vivendo a ilusão, o que acontece é a frustração. É igual a história que eu falei para vocês da expectativa. Então eu tinha essa expectativa. Um dia eu vou morar numa casa. Um dia essa casa vai ter uma piscina. Um dia. O dia que você conquista, você fala assim, puxa, que legal. Uma semana depois você já está bem que essa casa podia ter mais um quarto. Bem que podia ter não sei o quê. Bem, né? Meu sonho quando eu era moleque era ter um carro. Eu tinha um carro. Eu ganhei um Fusquinha. Nossa. Eu batizei ele, tinha nome Willy, lavava ele todo dia, não sei o que lá. Aí cheguei na faculdade, os meus amigos todos tinham carros mais bonitos, naquela época era Monza. Tinha um amigo que tinha um Monza, né? Com roda de galera, nossa. Aí teve um que comprou, tinha vidro elétrico, não precisava fazer força para baixar o vidro. Aí meu Fusquinha foi ficando pequeno. Carro é uma porcaria, isso aqui não serve pra mim. O dia que eu tiver um carro zero, eu tirei um golzinho zero. Logo que eu me formei, consegui, comprei o carro. Quase que ele não saía da concessionária tão grande que ele era, não passava na porta. Uma semana depois, puxa, mas não tem direção hidráulica, tem que fazer força para virar. É assim, toda vez que a gente coloca um objetivo material, esse objetivo ele é muito fugaz. Porque você conquistou, ele já não serve para nada. Ele não te deixa feliz, ele te deixa alegre. Alegria é uma coisa que passa rápido, felicidade não. Eu posso ser feliz e estar triste. Mas mesmo que eu estiver alegre, eu não consigo ser feliz. Tem uma diferença, né? A alegria é você chacoalhar, né? Dar risada. Você pode estar mal, sua vida está ruim, você está se sentindo infeliz e dá risada. Você pode estar alegre e infeliz. Agora, a felicidade é uma conquista construída todos os dias. E a gente só constrói felicidade quando a gente não está tão preocupado com a alegria. A gente só consegue construir felicidade quando a gente está vivendo o mundo real. E o mundo real é o mundo que está passando aqui dentro, não da sua cabeça, do seu cérebro, dentro da sua alma. Ele já saiu daqui e chegou aqui. Você está lá, você está vivendo o mundo real. Você sabe que você só vai se dar bem se você conseguir se relacionar bem com as pessoas. Você sabe que você só vai se dar bem o dia que você conseguir amar as pessoas independente da maneira como elas se comportam. Você só sabe que você vai ser feliz quando você estiver tendo prazer em ajudar as pessoas, coisa que nem sempre a gente tem. Não é? Eu tenho que confessar, eu sou médico. Às vezes sai o paciente em consultório e fala assim, que bom que foi embora.
Não é? Puxa, mas eu me sinto culpado, mas eu escolhi na vida ajudar as pessoas, como é que eu posso estar querendo ajudar ele? Eu estou querendo me livrar dele, porque eu não consigo aceitar certas coisas ainda, porque eu estou muito longe de conseguir fazer isso aqui. Não é? Apesar de eu estar falando para vocês. Então, eu acho que o lance é esse, é você se aventurar, porque assim, parece que tem um precipício, mas não tem. Parece que é muito difícil, mas não é. Eu preciso acreditar, e aí é que pega. Aí é que pega. Eu estava contando para o Sérgio, falei eu mudei agora em janeiro lá para Campo Grande. E eu fiz uma loucura, porque fazia 22 anos que eu vivia em Santos, era médico lá, já tinha minha clientela, minha clínica, estava tudo direitinho lá. Larguei tudo e fui para Campo Grande. Porque minha mulher era de lá, porque eu tinha prometido para ela, e tem um monte de coisas, eu não vou contar aqui, né? Não vou acabar hoje. Aqui rapidamente, 3 meses. E eu estou aqui ainda. Né? Então veja, cadê a fé? Né? É mais fácil de falar. Mas assim, tem que se aventurar. Porque eu tinha a convicção de que eu tinha que fazer isso. E eu fiz. Hoje eu estou achando que valeu a pena. Hoje. Ontem eu ainda tinha dúvida. E assim vai. Mas se você não se aventurar, se você ficar amarrado nessa mesquinhez, dessa ilusão que está ao teu redor, você não vai conseguir construir nada. Né? Porque isso é falso. É insólito. E quando você desencarna, você perde isso, você vai ficar onde eu estou. Né? Se você não tiver essa noção de realidade, quanto mais distante dessa noção de realidade, mais difícil você desencarna. O Chico avisou, né? Morrer é fácil, desencarnar é difícil. Você se redireciona a sua vida para Deus, que é o lado real da vida. Isso está provado neurofisiologicamente. Você não precisa nem ter religião. Aliás, a religião é uma coisa que pode ser útil ou não. Não precisa de religião para se espiritualizar. Pode ser legal, mas pode não ser. Porque a religião, ela é você com os outros, social. A fé é você com você mesmo. É construído todo dia quando você deita sua cabecinha no travesseiro e você começa a refletir sobre o que você fez, o que você acredita, o que você não acredita, o que é importante para você, o que não é importante para você. Isso é fé. Agora, sem a fé, você não se espiritualiza. E a espiritualização é você com Deus. Então, você com os outros é muito útil, mas não necessário, não fundamental. Você com você mesmo é fundamental, mas não é o fim da conversa. Você com Deus é o fim da conversa. Não é como se fala em Teresa de Calcutá, no final nunca foi você com os outros, sempre foi você com Deus. É você com Deus. Essa é a realidade. E tudo que está acontecendo ao seu redor, todos esses seus receptores, esses potenciais de ações malucos que chegam no seu tálamo, são transmitidos para o seu córtex, eles estão aqui para te enganar. Para ver o seu grau de atenção e a capacidade que você tem de manter a linha reta e se manter dentro da sua noção de realidade, apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor. E só os grandes espíritos é que conseguem fazer isso. Mas se a gente souber que está acontecendo, já é um bom caminho. Liberte-se da ilusão e você vai saber qual é a realidade. E aqui, uma das coisas que eu acho mais bonitas da cidade onde eu estou morando agora em Campo Grande, o pôr do sol. Né? Diz, eu não sei se é verdade, que lá o ângulo de entrada dos raios solares é quase 90 graus. E é por isso que lá faz um calor danado. E à noite faz um frio danado. Não é? Então é um clima meio desértico. Mas à noite é bom que você dorme de cobertor e de dia você sai de camiseta. Estou aprendendo a curtir. Mas eu não sei se é por causa disso, as cores do pôr do sol lá são muito bonitas. E como todo mundo fica falando que o Mato Grosso do Sul é o Mato Grosso, e quando eu falo que estou morando na capital do Mato Grosso do Sul, eles só perguntam se eu estou morando em Cuiabá, então eu estou começando a fazer aí a propaganda da cidade onde eu moro, com esse pôr do sol, que eu espero que inspire cada um de vocês a procurar a realidade dentro das suas almas, né? Das suas essências. Ninguém desencarnou. Teve alguns que tiveram assim, uma expansão da consciência em algum momento, mas voltaram para o mundo ilusório rapidamente. Então, por isso, eu tenho que agradecer demais vocês, que são os heróis. Muito obrigado.
quando dessa palavra, agora mais no final, né, eu ficava pensando que bom será no futuro quando nós tivermos uma aula de medicina dessa para os estudantes. O que vocês tiveram hoje aqui foi uma aula de medicina do futuro, que ainda não foi dada nas universidades, infelizmente. Porque poder fazer o nexo, a conexão entre o que é legitimamente científico e trazer a realidade espiritual dentro dessa linguagem, essa é a grande finalidade que a doutrina espírita se propôs desde o seu início. E esse ainda é o grande desconhecido. Então, para quem é estudante de medicina, de enfermagem, de psicologia, estudante da área da saúde, lembre-se, né, desta aula. Porque quem sabe amanhã e depois vocês vão ser professores, vocês vão estar na universidade, e vocês vão estar fazendo parte de um grupo seleto daqueles que já vão ter memória. É preciso ter memória, é preciso ter o registro, porque nós não tivemos, né? Nós estamos aprendendo. E ainda bem, Décio, que a gente se conhece já faz um tempo e tem a oportunidade de trazer os amigos aqui para que vocês que também são parte da nossa família tenham essa oportunidade assim, né, de participar de momentos como esse. A viagem ficou mais longa porque vim de Campo Grande, né, até Pelotas é bem mais difícil, um pouquinho mais difícil, né, do que era vir de São Paulo até aqui. Mas a gente sabe que pessoas como o Décio têm uma tarefa, têm uma atividade e que estão executando essa tarefa com amor. Como ele nos disse hoje, consegui dormir toda a viagem, estou descansado. Né? É bom que eu pretendo conversar com ele a noite toda hoje. Então essa informação foi muito valiosa. Que amanhã, durante o dia, vai seguir a atividade em Rio Grande. Para quem não sabe, amanhã começa o Seminário Estadual Espírita da cidade do Rio Grande, em que o Décio vai estar presente, nós vamos estar lá também. Será sábado e domingo, lá no ginásio do Ipiranga, na rua Doutor Nascimento, número 14. Esse evento terá outros palestrantes também, entre os quais o Jair Almeida, o Emanuel, que escreveu Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro bastante interessante, vai estar em Rio Grande. E o título da atividade amanhã será A Reencarnação à Luz da Ciência e do Espiritismo. E o Décio, às 2h30 da tarde, vai estar nos falando sobre a reencarnação como lei biológica, que é um dos temas, é um tema de um dos livros dele. Então, quem puder ir a Rio Grande, amanhã, nesse fim de semana, e participar, é uma oportunidade bastante rica de continuarmos aprendendo com ele. Décio, a gente, sempre agradecimento é uma coisa bastante pequena, perto da verdadeira gratidão que a gente fica, né? Então, assim como a gente mora na cidade do doce, uma das coisas que a gente mais preza aqui em Pelotas, né, é os doces que são feitos aqui. E a AME Pelotas quer te presentear para que tu possa, quando voltar para o Pantanal, né, já ir comendo uns docinhos aí. Eu quero te agradecer em nome da AME Pelotas, em nome da nossa comunidade aqui de Pelotas, por esse trabalho, né, pela tua presença, pela tua amizade, e que tu possa, quando voltar para lá, levar na memória também, que a gente gosta muito de ti e conta contigo para as próximas horas. E os doces estarão presentes. A AME Pelotas, para quem não sabe, é uma associação médico espírita, que é uma das filiadas da AME Brasil, que já tem representação internacional. Então, nós estamos trabalhando já, completaremos 4 anos agora, né? É isso, né? 4 anos, no final do ano. Nós temos uma atividade aberta ao público que queira ser associado da Pelotas de estudo, todas as quintas-feiras na Liga Espírita Pelotense. Não precisa ser médico ou profissional da área da saúde para participar desse evento. Então, quem desejar participar da Pelotas, a gente convida e será um prazer contar com a presença de quem desejar ir. Uma vez por mês, aqui no Hospital Espírita, toda a primeira quarta-feira de cada mês, nós temos uma atividade
que é voltada principalmente, prioritariamente, para profissionais e estudantes da área da saúde. Então, nas quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas, toda a primeira quarta-feira do mês, nós temos uma atividade assim como essa que nós fizemos hoje, trazendo palestras, trazendo DVDs e exposições que tenham nexo e relação do assunto da saúde, do tema saúde e espiritualidade. Eu quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui hoje. Espero que tenham gostado e que vocês possam levar para os lares de vocês esta memória que o Décio nos deixou em torno desse importante tema que nos traz a reflexão das nossas vidas e que cada um possa ter aproveitado bastante e o suficiente para distribuir com abundância com todos que convivem. Muito obrigado pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos.